De todas as etnias e povos conhecidos dentro do universo de Game of Thrones, os Dothraki são talvez os mais temidos. Senhores dos cavalos de Essos, esse povo é conhecido pela sua fúria em batalha, pelo seu estilo de vida nômade e também pelo seu estilo de combate singular. E no final da série de Game of Thrones, nós chegamos a ver a Daenerys invadindo Westeros com o apoio de um exército Dothraki. Mas rapidamente a série escanteou esses personagens. Enquanto nos livros, a Daenerys ainda está longe de voltar para casa. Mas a verdade é que quando o assunto são os Dothrakis, o que todo fã se pergunta é o seguinte: e se o Khal Drogo tivesse sobrevivido e tivesse liderado uma invasão Dothraki em Westeros? O que teria acontecido? Bom, é justamente sobre isso que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Eu sou o TH Magaldi e vem comigo. Bom, antes de tudo, eu preciso levantar um tópico meio polêmico dentro desse assunto. Na verdade, esse tema foi sugerido essa semana, ou na semana passada, lá no grupo de membros do canal, e virou uma longa discussão sobre esse tema. Inclusive, quem levantou essa pauta foi o Kelvin. Muito obrigado, Kelvin. E caso você queira participar do grupo de WhatsApp aqui do canal, você pode se tornar um membro do canal, e aí você tem acesso ao WhatsApp. Lá rola discussões sobre tudo, e inclusive muitas discussões sobre as Crônicas de Gelo e Fogo. E bom, uma das coisas que tornou essa discussão sobre a invasão do Khal Drogo complexa lá no grupo foi o fato de que é difícil a gente definir a qualidade ou o nível da qualidade do exército Dothraki. E vocês vão ver nesse vídeo que eu vou falar Dothraki, porque eu ouço o audiolivro das crônicas e lá ele fala Dothraki, que eu gosto mais. Só que eu sei que a galera tá mais acostumada com Dothraki, então vai aparecer os dois termos aqui para vocês. Isso porque, especialmente por conta da série, a gente tem uma impressão de que o exército Dothraki é quase imparável, que eles são os guerreiros mais poderosos do universo das crônicas e assim por diante. Mas, na prática, não existe nenhum indício real sobre isso nos livros. De fato, personagens como Viserys parecem acreditar que os Dothraki são imparáveis. Mas o Viserys não é uma boa referência para nada, já que ele tem uma visão deturpada das coisas. Por exemplo, ele diz nos livros que se Drogo desse para ele 10 mil guerreiros, ele conseguiria conquistar Westeros sozinho. Mas isso é uma grande bobagem. Já pessoas como Ser Jorah, que viveu um tempo entre os Dothraki e respeita sua força, têm uma visão mais realista sobre esse assunto. Quando ele está conversando com a Daenerys sobre as chances de um exército Dothraki reconquistar Westeros, ele fala o seguinte, abre aspas, Viserys diz que poderia varrer os 7 reinos com 10 mil guerreiros Dothrakis. Ser Jorah resfolegou. Viserys nem conseguiria varrer um estábulo com 10 mil vassouras. Dany não podia fingir surpresa com desdém na voz do cavaleiro. E se não fosse Viserys? Perguntou. Se fosse outra pessoa a liderá-los, alguém mais forte, poderiam realmente os Dothraki conquistar os 7 reinos? O rosto de Ser Jorah tomou uma expressão pensativa, enquanto seus cavalos avançavam juntos pelo caminho dos deuses. Nos meus primeiros tempos de exílio, olhava para os Dothrakis e via bárbaros seminus, tão selvagens como seus cavalos. Se me tivesse feito essa pergunta naquela época, princesa, eu teria dito que 1000 bons cavaleiros não teriam dificuldade em pôr em debandada 100 vezes mais Dothrakis. Mas e agora? Agora, disse o cavaleiro, estou menos seguro. Eles montam a cavalo melhor que qualquer cavaleiro, são completamente destemidos e seus arcos têm maior alcance que os nossos. Nos 7 reinos, a maior parte dos arqueiros guerreia a pé, protegida por uma muralha ou por uma barricada de paus aguçados. Os Dothrakis disparam do dorso dos cavalos, avançando ou em retirada, não importa. São tão mortíferos de uma forma como de outra. E há tanto, senhora. Só o senhor, seu esposo, conta com 40 mil guerreiros montados no seu calazar. É realmente tanto assim? Seu irmão Rhaegar levou esse número de homens para o tridente, admitiu Ser Jorah. Mas os cavaleiros não eram mais do que 1/10. O resto eram arqueiros, cavaleiros livres e soldados desmontados, armados de lanças e piques. Quando Rhaegar caiu, muitos deixaram as armas e fugiram do campo de batalha. Quanto tempo pensa que uma tal gentalha aguentaria contra a carga de 40 mil guerreiros uivando com sede de sangue? Quão bem os protegeriam seus coletes de couro fervido e as cotas de malha quando as setas caíssem como chuva? Não muito, ela respondeu. E mal, ele confirmou com a cabeça. Mas note, princesa, que se os senhores dos 7 reinos tiverem a esperteza que os deuses concederam a um ganso, nunca se chegará a este ponto. Os cavaleiros do Mar de Planta
não apreciam a arte do cerco. Duvido que conseguissem tomar até mesmo o mais fraco dos castelos dos 7 reinos. Mas se Robert Baratheon fosse suficientemente tolo para lhes dar batalha... E é? Perguntou Dany. Um tolo? Sir Jorah ponderou por um momento. Robert deveria ter nascido Dothraki, disse por fim. Vosso Khal diria que só um covarde se esconde atrás de muralhas de pedra em vez de enfrentar o inimigo de espada na mão. O usurpador concordaria. É um homem forte, bravo e suficientemente imprudente para defrontar uma horda Dothraki em campo aberto. Mas os homens em volta dele, bem, os seus flautistas tocam outra melodia. O irmão Stannis, Lord Tywin, Eddard Stark, fecha aspas. Bom, para mim, 3 pontos são bem importantes dessa fala do Sir Jorah. Primeiro, que ele diz que um cavaleiro Dothraki seria superior ao cavaleiro médio de Westeros. Além do fato de todo o exército Dothraki ser composto por cavaleiros. E nesse sentido, eu acho que ele não está falando apenas sobre um soldado montado num cavalo, e sim sobre o estilo de vida de um cavaleiro. Porque vamos lembrar que, como o Westeros simula um sistema medieval, o cavaleiro não é apenas alguém que sobe num cavalo e vai lutar, mas geralmente um nobre que passa a vida inteira treinando para isso. Ou seja, ele tem mais tempo de treino, ele é mais preparado, ele está mais acostumado a batalhas, ele simula as batalhas em torneios, participando, né, desses eventos, ele tem um equipamento melhor, então ele é mais preparado de um modo total. Dá para dizer que em Westeros os cavaleiros são mais próximos que o continente tem de um exército profissional. E geralmente, pelo que vemos nas batalhas da Guerra dos 5 Reis, a cavalaria costuma ser 1/4 do total dos exércitos westerosos. O Sir Jorah fala que o Rhaegar levou 1/4 apenas de cavaleiros para a Batalha do Tridente. Isso pode ser porque boa parte do exército do Rhaegar era formado por dorneses, talvez Dorne não tenha uma cavalaria tão forte, além do fato de que talvez tenha sido um exército montado meio às pressas, né? Até porque os rebeldes já estavam em marcha e o Rhaegar ficou um bom tempo, né, isolado na Torre da Alegria. Então pode ser que por isso que tinha uma proporção tão pequena de cavalaria no exército do Rhaegar. Aproximadamente 9 meses, um pouco mais isolado, por que será? Já nas batalhas que a gente vê da Guerra dos 5 Reis, geralmente 1/4 das forças são cavalaria. Por outro lado, o exército do Dothraki é 100% profissional nesse aspecto. Sabe aquela famosa cena do filme 300, que os espartanos encontram o exército arcadiano e os arcadianos falam que eles levaram mais soldados para o combate? Mas aí o Leônidas vai apontando de um em um, mostrando que, embora seja numericamente maior, o exército arcadiano é feito de ceramistas, de pescadores, pastores, enquanto o exército espartano é menor, mas é integralmente feito de soldados profissionais. Então, no caso de Westeros, a grande maioria do exército é formado pelo povo comum, enquanto 100% dos guerreiros dothrakis são cavaleiros que passam a vida inteira lutando e se preparando para o combate. E sim, isso é uma boa vantagem. Mas, diferente dos espartanos, que lutavam o mesmo estilo de guerra que a maior parte dos seus inimigos, os Dothraki são um exército de ataques rápidos focados em saquear e pilhar. Enquanto os exércitos de Westeros são mais variados, podendo lutar em campo aberto, mas também lutam em cercos e estão acostumados com guerras e batalhas mais longas. Então, o exército Dothraki ser 100% profissional, vamos assim dizer, pode ser uma vantagem, mas ela não é uma vantagem definitiva quando comparada com exércitos de Westeros. Em segundo lugar, o Jorah também fala dos números, que o exército do Dothraki é muito grande. Só o Drogo teria 40 mil guerreiros ao seu dispor. Vamos supor que antes de invadir Westeros, o Khal Drogo conseguisse dobrar esse número, conquistando outros Khalazares e conseguisse aumentar o seu número para 80 mil guerreiros. Até porque no momento em que o Drogo decide conquistar o trono para Daenerys lá, depois que o mercador de vinhos tenta assassinar ela, os Dothrakis começam a fazer várias empreitadas, né, justamente atacando outros Khalazares e provavelmente incorporando parte dos seus guerreiros, como também conquistando territórios menores para poder vender escravos e ter dinheiros para comprar navios e tudo mais, ou pelo menos essa seria a ideia. Agora, por mais que 80 mil guerreiros Dothraki seja muito, tá longe de ser próximo do poderio total de Westeros. Só a Campina consegue reunir algo muito próximo de 80 mil guerreiros. E no caso da Campina, uma boa porção desses guerreiros é de cavaleiros, já que lá é um lugar realmente focado em cavalaria em Westeros. Talvez de 80 mil, 20 ou 30 mil fossem cavaleiros ali do exército da Campina. Inclusive, se a gente pega o meu vídeo que eu fiz recentemente sobre o tamanho dos exércitos de Westeros, a gente vê que o Westeros pode reunir cerca de 200 mil soldados, mais ou menos.
E se um quarto desse total for de cavalaria, a gente teria mais ou menos 50 mil cavaleiros nesse montante, né, das forças de Westeros reunidas. E embora a gente pense que nesse cenário o número de cavaleiros Dothrax ainda seria maior do que o número de cavaleiros Westerosi, o número total do exército de Westeros é esmagadoramente maior. Então beleza, o Jorah fala que a maior parte das forças não aguentaria uma carga de 40 mil cavaleiros Dothraques, né, porque são exércitos não treinados e debandariam. Mas a gente poderia equilibrar muito bem essas batalhas com uma boa parte do exército de cavaleiros de Westeros enfrentando os cavaleiros Dothraques, com um suporte, né, de lanceiros, de espadachins, de arqueiros, o que poderia não só equilibrar a batalha para Westeros, como torná-la totalmente favorável a Westeros, mesmo em campo aberto, porque o número é esmagadoramente maior e com uma boa estratégia, né, esse número faria toda a diferença, né? Fora que o número de cavaleiros de Westeros não é desprezível. O Jorah dá a entender que é desprezível porque o Rhaegar levou poucos cavaleiros para a Batalha do Tridente, mas isso não representa o total das forças que o Westeros pode mover de cavalaria. Então o número de cavaleiros de Westeros consegue sim, talvez não em qualidade se equiparar aos Dothraques, mas consegue fazer uma frente. Lembrando que aqui eu tô meio que inflando também o número de exércitos Dothrakis do Khal Drogo, porque na realidade ele tem apenas 40 mil e aqui eu tô considerando 80 mil. E em terceiro lugar tem a questão da luta em campo aberto. O Sr. Jorah deixa claro que o exército Dothraki não conseguiria tomar os castelos de Westeros, não conseguiria fazer uma batalha de cerco. E de fato, mesmo que o Robert fosse um rei imprudente a ponto de enfrentar os Dothraki em campo aberto, Westeros tem mais de 300 castelos, fora cidades muradas. Isso tornaria o estilo de guerra dos Dothraki totalmente desfavorável. Então mesmo que o Robert quisesse numa batalha enfrentar os Dothraki em campo aberto e perdesse essa batalha, os Dothraki não teriam conquistado Westeros só por ter vencido Robert numa batalha. Provavelmente, depois de ser derrotado numa batalha, ou mesmo sendo morto em uma batalha, o restante dos senhores de Westeros, o restante das forças de Westeros, iria voltar para dentro do seu castelo e ficar bem trancadinho lá. Então beleza, os Dothraki venceram uma batalha, mas eles ainda precisariam conquistar o território. Vamos lembrar que conquistar o território não exige só vencer a batalha, e sim manter aquele território, assumir o controle, administrar, né? O próprio Robb Stark conseguiu fazer várias vitórias contra os Lannisters, e ainda assim não conseguiu de forma nenhuma conquistar o território dos Lannisters, né? Mal e mal as terras fluviais ele conseguiu manter, né? Harrenhal passou a maior parte do tempo da guerra no controle dos Lannisters e assim por diante. Então, vencer batalhas não significa conquistar território. E além disso, eu também incluiria nessa fala do Jorah sobre os castelos a questão do próprio terreno. Não só as tropas de Westeros conhecem muito melhor o terreno no qual eles combatem, como a boa parte de Westeros não é propícia para batalhas a cavalo, ou pelo menos em larga escala de cavalaria. Dificilmente um exército Dothraki passaria pelo gargalo e teria dificuldades de lutar entre os rios, como nas terras fluviais, ou sofreria para invadir o vale. Os Khalazares se saem muito bem lutando em Essos porque a região de atuação deles é uma região de longas estepes e campinas. Ou seja, é uma região propícia para exércitos de grande cavalaria. Não à toa em Westeros, o lugar onde mais tem cavalaria, é a Campina também, porque o terreno é propício para isso. Nos outros pontos dos Sete Reinos, um exército enorme de cavaleiros teria dificuldade de lutar, de manobrar. Westeros tem muitas florestas fechadas, montanhas, terrenos encharcados, e eu acho que até mesmo lugares como o Dorne, que tem grandes desertos, também seriam difíceis de mover um grande exército de cavalaria Dothraki, porque os cavalos sofreriam por ter pouca grama para comer ou ter pouca água para beber. Ou seja, uma invasão integral de Dothraques ou teria que ser rapidamente vitoriosa, ou numa guerra longa estaria fadada à derrota. E além disso, eu acho que tem mais 3 pontos a considerar. Um dos fatores que o Jorah deixa claro é que o sucesso ou fracasso de uma invasão Dothraki dependeria de quem estivesse liderando as defesas do outro lado. Ou seja, nesse caso, uma invasão do Khal Drogo dependeria também do momento da história de Westeros em que ele fosse invadir. Se ele invadisse Westeros antes da morte do rei Robert, eu acho que isso evitaria que a Guerra dos Cinco Reis começasse e o Westeros inteira iria se unir para macetar os Dothraki. Eu acho que nesse caso os Dothraki não teriam a menor chance. Mesmo com essa ideia do Robert ser meio imprudente, eu acho que os conselheiros dele e os líderes dos exércitos de Westeros não iriam dar muita chance para o estilo de guerra dos Dothraki prevalecer nos Sete Reinos. Parando para pensar bem tecnicamente, eu acho que mesmo antes do exército Dothraki atracar em Westeros, a frota real, já comandada por Stannis, por exemplo, já iria afundar
matar boa parte dos navios do Khal Drogo. Lembrando que os Dothraki nunca navegaram, inclusive eles têm medo do mar, então eles são super vulneráveis na água, não tem nenhuma tática de combate naval. Enquanto o Stannis, por exemplo, não só tinha controle total da frota real nesse período e teria integralmente ela para lutar, como o Stannis é conhecido por ser o principal, o maior comandante naval desse momento da história de Westeros, até mais competente do que o Victarion Greyjoy, por exemplo, sendo que o Stannis venceu o Victarion durante a primeira rebelião Greyjoy. Então eu acho que boa parte do exército dos Dothraki nem chegaria em Westeros porque seriam afundados antes de conseguirem atracar. E caso atracassem, eu acho que uma união ali dos senhores de Westeros sobre a bandeira do rei Robert iria conseguir expulsar o restante dos exércitos Dothraki que chegassem no continente, como é inclusive o argumento que o Ned Stark usa, deixando bem claro que ele não teria nenhuma preocupação em lutar contra os Dothraki, porque ele não acredita que eles teriam vantagem em Westeros. Na minha opinião, a melhor chance seria se o Khal Drogo sobrevivesse mais tempo na história e invadisse Westeros, por exemplo, no final do segundo livro. Aí eu acho que os Dothraki poderiam ter um sucesso se invadissem as Terras da Tempestade, por exemplo. Isso porque, com o Renly morto e com o Stannis derrotado após a Batalha do Água Negra e preso lá em Pedra do Dragão, o território das Terras da Tempestade estaria mais vulnerável. E os Dothraki poderiam invadir essa região, saquear e pilhar as terras dali e se aproveitar da falta de liderança desse território. Além de que, nesse caso, os Lannisters ainda estariam ocupados lutando contra o Robb Stark no norte, teriam os Nascidos de Ferro atacando a costa ocidental dos Sete Reinos. E nisso o norte também poderia ver, com os Dothraki invadindo o sul, poderia ver nisso uma chance de se reorganizar, se reagrupar para seguir com a luta. Então poderia até dar um pouco de moral para o norte continuar lutando, coisa que estava acabando a moral nortenha nesse período da história. Aí eu acho que uma invasão Dothraki massiva no sul exigiria uma resposta do Trono de Ferro. Os Lannisters teriam que agir para retomar as Terras da Tempestade, que provavelmente é um território que ajuda na economia de Westeros, então é um território importante, ou também eles teriam que lutar contra os Dothraki para evitar que um exército Dothraki expandisse, né, seguisse invadindo Westeros, tomasse as Terras da Coroa, que são vitais para Porto Real, ou invadissem a Campina de alguma forma, ou mesmo invadisse Dorne, que eram aliados da Coroa nesse momento. Então, nesse cenário, a gente teria um período de guerra em que o Khal Drogo invade as Terras da Tempestade, começa a saquear ali as fazendas, os vilarejos da região, começa a tomar conta do território, talvez enfrentasse algum lorde mais destemido que pensasse em lutar contra ele por campo aberto e aí derrotasse esses lordes, mas teria que ficar meio que vivendo de pilhagens ali nas Terras da Tempestade. E aí eu acho que eles poderiam pensar em se expandir, invadindo Dorne, a Campina ou as Terras da Coroa, e aí isso iria exigir uma resposta rápida e eficiente do Trono de Ferro, mas aí desse caso, por mais que inicialmente a invasão das Terras da Tempestade das Terras da Tempestade pudesse ser bem sucedida pelo Khal Drogo, eu não vejo como os Senhores dos Cavalos poderiam vencer, especialmente uma união de Lord Tywin Lannister, do próprio Tyrion, que estaria em Porto Real ajudando, do Doran Martell, ou de pessoas como Randyll Tarly, que são líderes militares extremamente competentes. Por mais habilidosos que fossem os Dothraki, eles estariam no território estrangeiro, lutando um tipo de guerra diferente do que eles estão acostumados e com poucos recursos. Além disso, vale lembrar que toda guerra em Westeros é travada também com alianças, que são tão importantes quanto os soldados. E eu não vejo o Khal Drogo conseguindo fazer qualquer aliança em Westeros. Ele nem fala o idioma comum para começo de conversa. Sem contar que Westeros é um território extremamente preconceituoso com estrangeiros. Então, quem que se aliaria com um exército considerado bárbaro, selvagem e totalmente brutal? Eu acho que nem os Dorneses, que são o povo mais aberto de Westeros, mais receptivo para a diferença, veriam com bons olhos essa aliança, porque o estilo de vida dos Dothraki não é muito pacífico mesmo, né? E não favorece quem quer viver de um jeito mais sedentário, né? E com um estilo de vida mais baseado em trocas culturais e comércio, como é o estilo de vida ali de Westeros, né? Os Dothraki vivem pela guerra e fazem trocas e comércios baseados na escravidão e na guerra, coisas que não são bem vistas em Westeros. Então eu acho que os Dothraki estariam sozinhos e teriam de lutar
contra uma frente unida ali dos senhores dos Sete Reinos e muito mais preparada. Eles até poderiam pilhar boa parte das Terras da Tempestade, mas logo ficariam sem opções, com os exércitos de Westeros seguros nos seus castelos ou em pontos fortificados em regiões estratégicas, impedindo que o Calazar avançasse para outras regiões dos Sete Reinos. E vale lembrar outro ponto. O Jorah fala que uma vez que o Rhaegar caiu em batalha, as tropas do Rhaegar dispersaram, né, e foram fracas. Mas a unidade de um Calazar é muito frágil. Os Dothrakis lutam pelo seu Khal e apenas por ele, por respeitarem a sua força. Se o Khal Drogo fosse morto em batalha, o que seria bem possível, já que ele luta na linha de frente, totalmente exposto e até mesmo sem armadura, o Calazar dele já se dividiria. Boa parte brigaria entre si, alguns iriam querer voltar para Essos, enquanto outros iriam ficar isolados ali nas Terras da Tempestade, talvez tentando viver dos recursos da terra que eles pudessem empilhar, mas ficariam em bolsões isolados, né? Porque provavelmente todo o Calazar se dividiria, como acontece após a morte do Drogo na história canônica. Então, se o Drogo morresse, a invasão por si só já estaria mais uma vez fadada ao fracasso. E por fim, por mais que o Jorah também fale que os Dothraki são guerreiros super foda, a verdade é que a história das crônicas não comprova isso. Na verdade, os exemplos que a gente tem na prática dos Dothraki lutando, a gente vê eles perdendo. Como acontece, por exemplo, quando os Dothraki enfrentam os 3.000 Imaculados na Batalha de Qohor. Era mais ou menos um exército de 50.000 Dothrakis e eles foram completamente vencidos pelos 3.000 Imaculados, simplesmente por serem limitados nas suas estratégias de combate. Só esse exemplo da Batalha de Qohor já mostra que os Dothraki têm muitas falhas no seu estilo de luta e um pequeno exército competente pode derrotá-los facilmente. Além disso, nos livros, a gente tem uma cena em que o próprio Sor Jorah enfrenta o Khotto, que era um dos companheiros de sangue do Drogo e provavelmente um dos melhores guerreiros ali do Calazar do Drogo. E ainda assim, o Sor Jorah vence, sendo que o Sor Jorah nem é parte da elite dos Cavaleiros de Westeros. Então essa ideia de que o Dothraki, como estilo de luta, é superior a um Cavaleiro de Westeros, só se for realmente montado num cavalo, porque num X1 a gente vê ali o Sor Jorah acabando vencendo, e muito porque o Sor Jorah usa armadura. A habilidade do Sor Jorah não era tão grande, mas ele estava com equipamento muito superior e conseguiu vencer por conta disso. Enfim, eu gosto muito dos Dothrakis, eu acho eles são um povo muito legal, talvez seja uma das culturas mais interessantes das crônicas. Eu sei que esse vídeo vai parecer que não, mas eu gosto muito dos Dothraki, mas eu acho que realmente a série dá essa impressão de que eles são muito foda e que eles conseguiriam varrer o Westeros, mas eu acho que os livros, de um modo geral, por mais que tentem também colocar os Dothrakis como uma cultura muito interessante, na prática mesmo, eles não são tudo isso, eles têm mais lenda do que de fato demonstrações da sua qualidade. Até os territórios que os Dothraki historicamente destruíram e tudo mais, sempre foram reinos que a gente não tem muita informação da qualidade desses reinos, tipo o reino de Sarnor e tudo mais. A gente não sabe muito bem como esses reinos funcionavam, só sabe que os Dothrakis destruíram tudo. Mas nas Cidades Livres, os Dothrakis nem lutam, porque a galera das Cidades Livres percebeu que é mais fácil pagar eles para eles irem embora do que realmente lutar, né, e se desgastar no combate, mas isso é uma estratégia das Cidades Livres. Quando Valyria existia, os Dothraki nunca expandiram, eles só expandem após a queda de Valyria. E, enfim, e quando a Daenerys também tá com o seu resto de Calazar ali andando pela Baía dos Escravos, a gente vê que a galera da Baía dos Escravos também não respeita muito o Calazar, não vê eles com bons olhos, né? Inclusive, os Dothrakis até são colocados muitas vezes nas arenas de luta, então os Giscares também não valorizam tanto a força dos Dothraki. A série dá a entender que os Dothraki são muito fodas também por conta da batalha lá da Estrada do Ouro, mas vale considerar alguns fatores. Primeiro, que a Daenerys estava com um dragão, o que é uma enorme vantagem, né? Lá na 7ª temporada teve a batalha da Estrada do Ouro, do exército da Daenerys contra os Lannisters. Mas a Daenerys estava com um dragão, o que já é uma enorme vantagem para ela. Os Lannisters, nessa batalha, estavam com o exército marchando e foram pegos numa espécie de emboscada pelos Dothraki, o que funcionaria muito, né? Os Dothraki com esse estilo de luta rápida, de emboscadas e tal, acho que é onde eles são mais eficientes. E também vale falar que desde a 6ª temporada, no que diz respeito à coerência, coesão, assim, a Game of Thrones já estava abandonando muito, né? Por exemplo, a própria Batalha dos Bastardos, eu adoro, acho muito legal de assistir. É uma cena muito épica, mas
na questão de coerência do lore, a Batalha dos Bastardos não faz sentido nenhum. Ela é ridícula em questão de números e de estratégia militar de coerência. Mas ela é legal de assistir. E a Batalha da Estrada do Ouro também. A série já tinha abandonado há muito tempo ali a questão de coerência dos números, de lógica dos exércitos da lore, então não dá pra considerar. Fora que depois disso também a série vai abandonar os Dothraki, né, de uma forma absurda. O que também não mostra aí como eles não estavam preocupados com a lógica aí do universo. Mas enfim, eu acho os Dothraki muito legal. Também vai ter o argumento de que mas os Dothraki são baseados nos Hunos e nos Mongóis e foram impérios aí que duraram muito tempo, que conseguiram vencer outros tipos de exércitos. De fato, mas vai lembrar que por mais que os Dothraki sejam inspirados, né, nesses grupos, eles não são uma cópia desses grupos, né, e nem representam, né, o período em que esses grupos lutaram necessariamente. Os Dothraki também têm vários elementos, o próprio Martin já afirmou isso, de tribos americanas, por exemplo, né? Então, os Dothraki não são os mongóis, não são os hunos. E mesmo os hunos foram derrotados pelo Império Romano do Oriente, não conseguiram vencer o Império Romano do Ocidente, recuaram, invadiram a China muitas vezes, mas eventualmente a maior parte das tribos dos hunos ou se submeteu ao Império Chinês ou foi expulsa, e até por isso que existe a Muralha da China também, foi para impedir essas tropas invasoras. Então o Império Chinês prevaleceu aos hunos, e os mongóis, de fato, foi o maior império em extensão contínua da história da humanidade, mas os mongóis também tinham várias questões que os Dothrakis não tinham. Os mongóis, de fato, começaram como um povo nômade, mas quando foram começando a conquistar cidades grandes e regiões mais urbanizadas, também foram criando assentamentos, criaram zonas administrativas, fundaram suas próprias cidades. Eles tinham um forte interesse em criar relações comerciais, criaram estradas, criaram correios, eles eram totalmente respeitosos com a diversidade religiosa. Então, por mais que fossem brutais em batalha na hora da conquista, em questão administrativa, eles tinham uma lógica muito bem estabelecida de como administrar, e por isso que o império deles deu certo. E talvez mais importante ainda, os mongóis vieram de um cenário onde eles estavam em regiões de estepes e usaram isso para ir expandindo para outras regiões. Eles não fizeram uma expedição militar para outra terra e começaram a partir daí, né? Então faria sentido pensar nos Dothraques se organizando, se unificando, e a partir, né, do Grande Garanhão, unificando ali todos os Calazares, eles conquistarem, por exemplo, as cidades livres, né? Então partindo de uma união das estepes e usando esse território para daí conquistar as cidades livres, criar as estradas e criar sistemas próprios e criar sua própria capital, fortalecer Vaes-Dothraki, por exemplo. Isso faria sentido. Agora, uma expedição além mar dos Dothraki ter resultado, acho que nem os mongóis teriam muito sucesso fazendo isso. Mas enfim, tem um alarme chato da Alexa tocando aqui, que tá me irritando. Eu espero que não tenha dado pra ouvir, porque tá bem insuportável. Mas é isso, o vídeo de hoje fica por aqui. Deixe nos comentários o que vocês acham desse Arif. Você acha que o Khal Drogo teria sucesso? Acha que ele conseguiria invadir e conquistar os 7 reinos? Lembrando que aqui eu tô falando dos Dothraques por conta própria. Não tem Imaculados, não tem dragão, tá? Isso já é outra história. Mas enfim, deixa nos comentários o que você acha. Também não esqueça de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Deixa o like que eu vejo vocês no próximo vídeo. Agora falou, até mais.